Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula da My Hotels Academy. E ela é feita para líderes da hotelaria que querem aprender na prática com ferramentas que funcionam, como engajar a sua equipe, reduzir turnover e encantar os hóspedes. Bom, antes da gente mergulhar no conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda. O meu nome é Maíra Tomé. Eu sou fundadora da My Hotels Academy, especialista em liderança e gestão de equipes na hotelaria, e eu tenho uma trajetória de mais de 15 anos nesse setor, com passagens por grandes marcas, como o Four Seasons, o Sofitel, o Trump Hotels, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida como terceira melhor líder pelo ranking do Great Place to Work, e justamente por manter, né, a minha equipe engajada e hóspedes encantados, que é isso que eu trago para vocês aqui nesse canal e especificamente hoje nessa aula. Então, bora lá. Hoje, né, especificamente, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre 3 hacks para aumentar o engajamento da sua equipe hoteleira. Mesmo vocês tendo escala 6x1, demandas intensas que eu sei que acontece diariamente, né, em todos os hotéis, e um time que muitas vezes não teve acesso, né, ao mesmo padrão de luxo que a gente exige que eles entreguem todos os dias para os hóspedes, né? E aí, dando só um contexto aqui para vocês, do porquê que eu escolhi esse tema, né, por que falar de engajamento. Nos últimos anos, né, trabalhando com grandes marcas da hotelaria, como eu falei para vocês na minha apresentação, eu percebi que existe um padrão, né? Os hotéis que mais encantam os hóspedes são aqueles que têm realmente colaboradores engajados mesmo, não são aqueles que apenas têm colaboradores treinados. Porque treinamento, né, e padrões, principalmente os setores de luxo, os padrões, eles são muito bem definidos. A gente tem ali coisas específicas mesmo, né? Padrões de check-in, padrão de check-out, padrão de como acompanhar, de como fazer tudo dentro do hotel com hóspede. Mas não necessariamente isso encanta, né? Os colaboradores, quando eles estão engajados, eles dão um brilho, né, para esses padrões. E esse engajamento, ele não nasce só de treinamento técnico, né? Não basta você saber os padrões. Ele nasce da forma como a liderança se relaciona com a equipe, da forma como a estrutura dos turnos está montada, das mensagens que a liderança passa no dia a dia, da cultura que a liderança constrói mesmo dentro da equipe, na rotina do hotel, né? Então, essa aula ela nasceu exatamente disso, dessa dor que é muito frequente, que eu escuto de muitos gerentes, diretores e supervisores dentro da hotelaria. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com vários gerentes de hotéis, a maioria deles de luxo, em São Paulo, e todos eles, foi unânime, relataram que a maior dor é exatamente essa, é manter a equipe engajada, e muitos deles usaram aquela frase, encontrar gente que queira trabalhar, né? Principalmente depois da pandemia. Então, é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, que eu acho que vai ser de grande valor para vocês no dia a dia, e eu quero trazer insights e ferramentas e práticas que vocês consigam sair daqui e implementar hoje, no turno da tarde, começando aí 3 horas da tarde. Tá? E por que, né, que é tão importante a liderança abraçar o engajamento de uma forma intencional, né? É importante que a liderança cuide desse engajamento, não só a gente ser legal, a gente ser gente boa, não, é olhar para o engajamento como algo intencional a se fazer, né? Se dedicar mesmo para engajar a equipe. Então, eu vou trazer alguns dados aqui que demonstram o impacto da liderança no engajamento das equipes. Então, por exemplo, tem um que me marca muito, em que eu já apresento tem algum tempo, foi de um estudo de 2021, se não me engano. 70% do turnover é causado por liderança ineficaz. Então, imagina, 70% da equipe roda devido a uma liderança ineficaz. Ou seja, o problema não está só no colaborador, está também na forma como ele é liderado.
Outro dado são funcionários engajados são 21% mais produtivos e 17% mais rentáveis. O que isso quer dizer? Que times engajados geram não só mais resultado, mas também com menos esforço, né? Esses dois dados são tirados desse mesmo estudo da Gallup. Então é isso, né? É muito importante que a gente olhe para o engajamento de uma forma intencional. Cada colaborador que sai, o custo pode ser até 2 vezes o salário anual desse colaborador. Então o turnover ele custa muito caro, né? E o engajamento é o contrário, né? Além dele trazer leveza do dia a dia, ele ajuda também nos resultados, na produtividade do hotel. Bom, e fora isso tudo, na hotelaria especificamente, o impacto de uma equipe engajada, ela aparece direto nas notas de satisfação do hóspede, né? Hotéis com equipes mais engajadas têm NPS mais alto e os hóspedes são naturalmente mais fiéis, né? Porque as equipes engajadas, elas entregam muito mais, elas cometem menos erros, elas cuidam genuinamente da estadia, né, dos hóspedes, elas são mais empáticas, elas têm orgulho daquilo que elas fazem. E, por outro lado, enquanto a gente não cuida intencionalmente desse engajamento, né, a falta de engajamento vira desmotivação, naturalmente, né? E a desmotivação, ela vira rotatividade. A rotatividade, ela vira, naturalmente, queda na qualidade e impacto direto na experiência do hóspede, né? Não tem como ser diferente. Então, quais que são os benefícios práticos daquilo que eu vou dar aqui para vocês hoje? Com os 3 hacks que eu vou passar aqui hoje para vocês vão, a partir de hoje mesmo, conseguir começar a ver mais sorrisos verdadeiros mesmo na operação, menos pedidos de demissão, então redução de turnover, mais avaliações positivas dos hóspedes e principalmente um ambiente mais leve, mais produtivo, mais gostoso de trabalhar, que é isso que permite que o encantamento venha para o hóspede, né? Aquela cultura sob pressão, ela não se sustenta, né? E esse engajamento, quando ele é bem conduzido, ele vira cultura mesmo, dentro da equipe e dentro do hotel. Quantas vezes vocês já não foram em ambientes em que a gente observa as pessoas trabalhando e parece que as pessoas estão felizes, elas estão bem-humoradas, bem dispostas, é agradável, a gente sente isso como cliente. No hotel não é diferente, né? E isso é o quê? Isso é um engajamento que virou cultura e é tão forte que transparece, né, transborda para o cliente. É isso que a gente quer construir, principalmente quando se fala de hotelaria, né? Então, vamos lá. Os 3 hacks para começar, para vocês aumentarem, né, o engajamento da equipe de vocês dentro do hotel, são esses. Vou começar pelo primeiro. Então, hack 1, flexibilize folgas. Parece óbvio eu falar, né? Mas a verdade é que, na prática, não é isso que acontece, né? A gente até como líder, a gente pensa muitas vezes, mas eu deixo trocar, mas eu não, né, eu flexibilizo. Mas a verdade é que, assim, durante muitos anos, né, como eu falei para vocês, tenho mais de 15 anos de hotelaria e presenciei várias situações em que o pedido de troca, a flexibilidade das folgas na hotelaria, elas eram muito mal vistas, entre aspas, né? As pessoas não iam pedir a troca de folga com leveza, com naturalidade. Era sempre esperando, era em último caso de necessidade e sempre esperando um negativo, esperando que o gerente ou o supervisor, ou enfim, que a liderança não fosse receber aquilo bem, né? E quando eu assumi a liderança, eu vi a diferença que isso fazia na minha equipe. Eu dava liberdade mesmo, obviamente dentro do possível, né, e das regras que até a legislação permite, né? Você não pode fazer 2 turnos seguidos, você tem que ter um domingo por mês, etc. Aquelas regras que são básicas, mas cumprindo isso, eu dava realmente total liberdade para que eles pudessem trocar entre eles, alternar folgas. Então, fica aqui uma dica para vocês
tirem esse peso da equipe de vir pedir folgas, porque a hotelaria, como a gente sempre, quem faz parte, quem já fez parte da operação, né, e hoje está na liderança, sabe que a escala 6x1, ela gera muitas insatisfações, ela gera muito turnover dentro da hotelaria, e não necessariamente precisa ser assim. E a gente tem nas mãos uma arma poderosa e simples de utilizar, né, que é essa flexibilização. Né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma recepção, né? O que é a regra? Você precisa ter, não sei, depende do tamanho da operação de cada hotel, mas os hotéis que eu trabalhei sempre grandes, né? Vamos supor, olha, eu preciso ter 3 recepcionistas na operação por turno. Não importa quem são os recepcionistas, né? Eles podem trocar entre eles, turno da manhã, turno da tarde, mantendo o intervalo, as folgas. Então, deem essa flexibilidade e tragam leveza para essas trocas, né? Ah, mas é chato, tá sempre trocando. Tá bom, mas vai demandar 5, 10 minutos do seu tempo e para a equipe faz uma diferença enorme. É o dia que eles querem descansar, que eles têm algum programa mais bacana. Então, isso traz um engajamento enorme. E mesmo quando eu era da operação, há muitos anos atrás, comecei em 2005, na operação hoteleira, era muito difícil trocar folgas, né? Era mal visto, a gente evitava, e tantas vezes a gente poderia, não faria tanta diferença na operação, e mesmo assim a gente evitava. E isso gerava, assim, desengajamento. Tá? Então, tá aí uma arma super forte, poderosa para vocês usarem dentro da hotelaria, custo zero, e que gera um engajamento enorme. Tá? Então é isso. É claro que as escalas rígidas elas são inevitáveis, mas o líder trazer essa sensação de escolha, ela é possível mesmo no contexto da hotelaria, tá? E essa sensação de escolha ela atrela uma autonomia para o colaborador, né? E a autonomia é um dos pilares da motivação. Então todos nós como seres humanos, a gente tem a necessidade de nos sentirmos em controle, né, das nossas vidas, das nossas decisões. Então, a gente conseguir fornecer autonomia para as pessoas nesse aspecto de escolher o momento em que eles descansam ou que eles participam de algo, é muito importante e é uma coisa que está nas nossas mãos. Então, é isso. A autonomia ela é um pilar da motivação, do engajamento, e aqui, especificamente, dentro da hotelaria, a questão das folgas, ela é uma questão e é uma razão forte de turnover, né? Então, traga leveza, dê flexibilidade dentro do possível, cumprindo as regras, mas é possível sim, tá? Você pode combinar com o time quem prefere trabalhar que dias, quem prefere folgar, e é isso. Isso vai gerando esse sentimento também, além de autonomia, de respeito, né, de personalização, de cuidado, deles se sentirem valorizados, ouvidos. Então, faça, que isso gera muito engajamento. E uma coisa que também é muito legal, se for possível, dentro do tamanho da operação que você tem, garanta ao menos um final de semana por mês para cada um. Eu fazia isso dentro da minha equipe e gerava uma satisfação enorme. Isso dá um gás para eles, é uma expectativa e é gostoso. Tá? Então, esse é o hack 1, flexibilize as folgas. Hack 2, conheça a sua equipe de verdade, genuinamente. Por que eu falo isso? Porque conhecer cada membro da sua equipe é uma forma de você conseguir fazê-los se sentirem importantes, valorizados, ouvidos. Não é isso que a gente pede, no final das contas, para que eles façam com os hóspedes? Se a gente não oferece isso para os nossos colaboradores, como é que a gente vai fazer que eles tenham vontade de fazer o mesmo pelos hóspedes? Fica incongruente, né? Não faz muito sentido. Então, se você quer que eles entreguem atenção, dê atenção. Se você quer que eles prestem atenção nos detalhes dos hóspedes, né? No que o hóspede gosta de comer, quando que é a data de aniversário, é casado, tem filhos, que idade tem os filhos, que nome tem os filhos. Se você quer que eles saibam esses detalhes dos hóspedes,
saiba os detalhes das vidas deles também. Preste atenção nesses detalhes deles, né? Então, eu vou dar aqui algumas sugestões de como, na prática, você conhecer a sua equipe genuinamente, tá? E sempre tudo que eu trouxer para vocês vai ter muito essa pegada de como vocês vão aplicar isso na prática para vocês conseguirem sair daqui realmente conseguindo implementar mais do que ser uma ideia, uma filosofia, coisas que vocês realmente gerem impacto na equipe de vocês, tá? Então, a dica número 1 para vocês conhecerem a equipe de vocês de verdade é vocês começarem a fazer, para quem não faz ainda, one-on-one quinzenais, com foco na escuta ativa mesmo, né, do colaborador. E aí, o que é esse one-on-one quinzenal? Para quem nunca ouviu falar disso, one-on-one são reuniões, como o próprio nome diz, né, 1 a 1, então são individuais. Elas não precisam ser muito longas, especificamente na hotelaria. Justamente por causa da operação, a gente tem muita dificuldade de ter reuniões que durem muito tempo, né? Enquanto que em outras empresas a gente consegue ter reuniões de one-on-one de meia hora, 40 minutos, 1 hora, na hotelaria é quase inviável, né? Fica mais difícil. Então, aqui a sugestão é implementem one-on-ones mais curtos, que durem tipo 15 minutos, que é aplicável, pode fazer parte da rotina e você consegue incluir. Qual que é o objetivo desse one-on-one? Não é você saber de performance, você saber de metas. O foco aqui é conexão humana, é engajamento, é saber da pessoa. Então, você pode usar perguntas simples e que tem mais foco pessoal também. Por exemplo, o que você gosta, o que você mais gosta de fazer fora do hotel, quando você não está, nos seus dias de folga? Qual foi o momento mais legal da sua semana aqui, sabe? Tem alguma coisa que esteja atrapalhando o seu dia a dia, que esteja atrapalhando você dar o seu melhor, seja dentro do hotel ou fora do hotel? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar no seu dia a dia, para você, enfim, que você esteja sentindo necessidade? E por aí vai. Eu, com certeza, vou dar uma aula falando só sobre reuniões 1 a 1, em que eu vou abordar mais temas, dar mais sugestões de perguntas, mas agora o que eu queria que vocês ficassem com a ideia aqui é da importância de vocês implementarem isso, né, na prática. Então, fica aqui essa dica. Essas reuniões 1 a 1, eu estou falando que são dicas, mas, assim, a meu ver, ela é muito mais do que uma dica. Ela é uma necessidade quando a gente fala de engajamento. As reuniões 1 a 1, elas são as reuniões que garantem uma conexão mais profunda e um vínculo, você gerar um vínculo realmente com o colaborador a longo prazo. Nessa aula que eu vou falar especificamente sobre isso no futuro, eu vou trazer como vocês manterem essas reuniões interessantes e produtivas a longo prazo, porque no começo é mais fácil, né? Quando você ainda nunca fez, ou quando o colaborador acabou de entrar, é mais fácil, porque você não conhece, então as perguntas fluem mais naturalmente, etc. Quando você pega um colaborador que tem 5 anos de casa, 10 anos de casa, como acontece muitas vezes na hotelaria, se torna mais difícil, né? Você manter as reuniões one-on-one interessantes e ativas a longo prazo, mas tem sim como, tem ferramentas e são essenciais que aconteçam, tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer esse tema, já está na minha lista aí de previsões das próximas aulas, tá bom? Então, agora é isso. Primeira dica para você conhecer a sua equipe de verdade, implemente reuniões 1 a 1, quinzenais, com foco em você escutar ativamente os seus colaboradores. Uma segunda dica é você montar o que eu chamo de uma mini ficha de talentos e preferências da equipe. O que é isso? Né? O que é essa mini ficha de talentos? É uma planilha, pode ser uma planilha, um documento de Word, o que for mais confortável para você, em que você vai anotar o nome do colaborador
o que ele faz bem, aonde que ele se destaca, aonde que ele precisa de apoio e detalhes pessoais, principalmente, daquele colaborador. Igual eu estava falando para vocês, igual quando a gente faz uma planilha VIP, por exemplo, de hóspedes, né, em que a gente vai anotando, nos VIPs a gente abre, a gente sabe se gosta de suco de morango, de laranja, se não coloca sal na comida, se tem alguma alergia, se tem filhos, se é casado, que idade tem os filhos, o nome dos filhos, enfim, datas de aniversário, datas comemorativas daquela pessoa, etc. Isso, de um colaborador, vale ouro. Por que eu estou falando isso? Pelo mesmo efeito que a gente faz nos hóspedes, isso engaja e faz com que eles fidelizem e escolham sempre o nosso hotel, na nossa equipe tem o mesmo efeito, né? Somos todos seres humanos. Então, quando você, por exemplo, coloca, você pode jogar na sua agenda, né? A data de aniversário, por exemplo, de um filho de um colaborador, né? Ou de uma colaboradora. E você, um dia antes, dá os parabéns e dá, por exemplo, um presente, né? Um miminho para a criança, ou não necessariamente precisa dar um presente, tá? É só uma sugestão. Mas só de você lembrar aquilo para uma mãe, né? Ela vê que ela não é só uma recepcionista, só uma camareira, só uma bartender, só. Não, ela está sendo cuidada e ouvida, respeitada, valorizada. Ela se sente especial. É muito importante a gente fazer com que as pessoas que trabalhem conosco se sintam importantes, como a gente tenta fazer com os hóspedes, né? Então, essa ficha, ela vem, ela te mune ali de várias oportunidades de você fazer a equipe se sentir importante, tá? Então, datas de aniversários, familiares, comemorações, tudo isso são coisas, são oportunidades que você tem de fazê-los se sentir ali, engajar e motivar e cativados por estarem ali, tá? Então, fica aí essa dica dessa mini ficha de talentos, que é super fácil também de aplicar, de criar, e você pode dar uma olhada nela uma vez por mês, por exemplo, e você fala, nossa, tem alguma coisa acontecendo esse mês de datas importantes, ou alguma coisa que te chame a atenção, que são oportunidades para você de encantamento da sua equipe, né? Uma terceira dica para você conhecer a sua equipe de verdade é você criar dinâmicas que sejam rápidas e gostosas de fazer, sabe? No dia a dia, nas reuniões. Por exemplo, ali numa passagem de turno, você pode começar a fazer a dinâmica de fazer perguntas, por exemplo, eu gosto muito dessa pergunta, quem foi o herói do turno de hoje, por exemplo? O que isso traz? Porque é uma brincadeira, entre aspas, que incentiva. Olha só, quando eu faço essa pergunta, quem foi o herói do turno de hoje? Por trás dessa pergunta tem a informação que cada turno tem um herói. Quem que é normalmente o herói do turno? É quem resolveu uma reclamação super delicada, super difícil, um hóspede que estava super insatisfeito, ele conseguiu reverter, conseguiu solucionar, ou então, enfim, alguma situação que demandou além do normal e a pessoa conseguiu resolver. Então, isso ali, ele é tido como herói, ou seja, essa atitude é valorizada, é reconhecida também, é um momento que você tem, uma oportunidade que você tem ali de reconhecer, de incentivar o resto da equipe que está ali ouvindo, a que eles façam também, né, tenham também esse tipo de atitude. Então, isso é muito gostoso de incentivar e de se tornar uma cultura. Então, isso é um exemplo, né, de dinâmicas rápidas. Você pode fazer outras perguntas, por exemplo, se o hotel fosse um time de futebol, qual seria a sua posição hoje e por quê? Aí você pode ser atacante, que você foi e resolveu e tal, você pode ser defesa, que você pegou alguma coisa e se preparou para a chegada, por exemplo, de algum VIP ou de algum grupo grande, etc. E aí, no final da semana, você pode trocar a pergunta, por exemplo, e falar, olha, o que fez vocês mais sorrirem essa semana? O que foi mais gostoso? O que foi mais difícil? Etc. E você vai trazendo uma pergunta por turno, até porque a operação ela é corrida, né? Não demanda, ela não permite que a gente tenha ali passagens de turno muito longas, né? Mas
são perguntas que te dão a possibilidade de ter momentos de grande troca, né? E constantes. Você consegue fazer isso numa base diária, semanal, enfim, como for mais confortável para você, e você vai gerando essa conexão e conhecendo quais são, aonde a sua equipe brilha, onde ela tem dificuldade, e você vai também, com isso, gerando uma coisa muito gostosa, que é leveza e abertura para as pessoas falarem o que elas estão pensando, falarem o que elas estão sentindo, falarem as dificuldades que elas tiveram. Isso gera muito engajamento também, porque você fica ali o dia todo lidando com um trabalho que demanda, né? Emocionalmente ele demanda também. Então é como se você tivesse um apoio, né? Um suporte onde você pudesse ser acolhido. E isso é muito gostoso na operação. E a última dica dentro desse hack de conheça a sua equipe de verdade é esteja presente genuinamente. E quando eu falo esteja presente genuinamente, eu quero dizer, tira 10 minutos no refeitório ou no vestiário para você bater um papo com a sua equipe, com um deles, né, que esteja ali, ouve histórias. E quando eu falo para ouvir, não é ouvir buscando corrigir, buscando dar soluções, buscando dar sugestões. É você ouvir sem corrigir, sem pedir nada, você simplesmente ouvir, só escutar. E o simples ato, né, esse simples ato de ouvir com atenção, ele gera laços muito fortes e ele reforça muito a confiança da equipe na liderança. Então, isso também traz muito engajamento. E agora vamos para o último hack, que é aprenda a desenvolver o seu time. Eu não sei se vocês têm clareza de como desenvolver um time na prática, porque fala-se muito disso na liderança, mas poucos líderes sabem de verdade como que eu faço para desenvolver a minha equipe de verdade. E eu falei para vocês, né, que um dos pilares da motivação, ela era a autonomia. Então, outro pilar da motivação, ela é o desenvolvimento, é as pessoas se sentirem que estão se desenvolvendo. Então, todos nós temos a necessidade, né, de nos sentirmos em evolução, né, nos desenvolvendo. E principalmente quando a gente fala dessa nova geração agora, né, que tem isso para eles tem muito mais importância, por exemplo, do que o próprio salário. Né? Se você pagar muito bem, um salário muito bom, e eles se sentirem estagnados, provavelmente a sua rotatividade vai continuar alta. Agora, o contrário já não é verdade. Se eles sentem que eles estão se desenvolvendo, que eles estão crescendo como profissionais e como seres humanos mesmo, isso para eles tem muito valor. Então, o que eu vou fazer aqui agora eu vou te dar um formato super simples, fácil de você aplicar e extremamente eficiente de PDI. Para quem não sabe o que é um PDI é um plano de desenvolvimento individual. Muitas vezes, esse plano de desenvolvimento, ele é tocado pelo RH, mas muitas vezes ele não é feito, né? Nem pelo RH e nem pela liderança. E aqui está uma grande oportunidade da liderança gerar esse sentimento de desenvolvimento e, de uma forma simples, trazer muito engajamento para quem está dentro da equipe. Então, eu vou dar aqui um formato para vocês, eu vou explicar para vocês como criar um formato de PDI super fácil de vocês usarem. Então, vocês vão criar uma tabela, basicamente, com 5 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar o nome do colaborador. Na segunda coluna, você coloca a próxima responsabilidade que ele vai assumir. E nas outras 3 colunas, você vai colocar o que eu chamo do Keep, Stop, Start. Você pode chamar de outro nome, se você preferir. O Keep, o que é?
O keep são ações que a pessoa está fazendo e que ela faz muito bem, então você quer incentivá-la a fazer mais, né? Então você escreve ali o que ela faz bem. Então é uma oportunidade também de você reconhecer, né, ações. Por exemplo, olha, todos os check-ins você cumpre todos os padrões da marca com excelência. Então, isso é uma coisa que eu quero que você continue fazendo. Você sempre sorri muito quando você está atendendo. Isso é extremamente positivo dentro da hotelaria e é algo que eu gostaria que você continuasse fazendo. Enfim, pega exemplos práticos daquela pessoa e do que ela está fazendo bem e que ela deve continuar fazendo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente está fazendo um bom trabalho, está se esforçando para fazer, só que como ninguém reconhece, ou ninguém, às vezes não é nem que não reconhece, mas como não comenta, né, não dá esse feedback positivo para a gente, a equipe acaba se sentindo assim, tipo, isso aqui acho que não tem tanto valor, não vou me esforçar mais para isso não, ninguém está vendo, não faz tanta diferença. Né? E a liderança às vezes faz, nossa, aquela pessoa sorri tanto, é dela, né, natural dela. Às vezes a pessoa está se esforçando, ou mesmo que seja natural dela, é algo a se elogiar e a se valorizar como forma de incentivo, que a pessoa continue fazendo aquilo. Então, esse keep, ele é um guia, né, um norte do que a pessoa está fazendo bem, tipo, olha, isso aqui você está num bom caminho, continua fazendo. Porque se você não faz isso, muitas vezes a pessoa não sabe que ela está num bom caminho, às vezes troca, às vezes desmotiva, às vezes desiste de fazer aquele esforço que ela estava fazendo, que estava tão legal, e ela sentiu que ninguém estava reconhecendo, tá? Então, nessa coluna do keep, você coloca as coisas que ela está fazendo bem e que ela deve continuar fazendo. Na próxima coluna, é a coluna do stop, que são coisas que ela está fazendo e que ela deve parar de fazer. Então, por exemplo, durante o turno, eu reparo que você algumas vezes pega o celular. Então, isso não é legal. Ou durante o turno, eu reparo que às vezes o hóspede está se aproximando do balcão e você está conversando com o colega do seu lado e você não interrompe a conversa para atender. O hóspede acaba esperando alguns segundos. Isso não é elegante, não é agradável no serviço. Então, esse tipo de atitudes, ou, por exemplo, durante o serviço você está comendo chiclete, e isso não é agradável ali para quem está sendo atendido. Então, isso é uma prática, por exemplo, para você parar de fazer, né? Então, você coloca ali ações que a pessoa está tendo e que ela deve parar de ter. E a quinta, né, e última coluna é a do start. Então, são coisas que ela não está fazendo e que ela deveria começar a fazer. Como, por exemplo, ela pode começar a utilizar mais um padrão que esteja definido e que ela, às vezes, falha. Ela pode começar a sorrir mais quando o hóspede se aproxima, ela pode começar a acompanhar o hóspede toda vez que o hóspede pede uma indicação. Ela pode, por exemplo... Nossa, o sol foi embora, gente, ficou escuro aqui, peraí. Ela pode, por exemplo, começar a assumir pequenos treinamentos de novos colaboradores da equipe, né? Por exemplo, que é também um desenvolvimento. Então, são coisas que ela precisa continuar fazendo, parar de fazer e começar a fazer para que ela assuma essa nova responsabilidade que você está atribuindo, que pode ser, por exemplo, liderar o turno da manhã, ou assumir a responsabilidade de treinar todos os colaboradores da equipe no sistema. Enfim, pode ser qualquer responsabilidade. A ideia é, a pessoa tem que estar se sentindo, e tem que estar se sentindo, se desenvolvendo dentro da equipe, tá? Então, resumindo aqui, para não ficar confuso. Então, você vai fazer um PDI que tem 5 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar o nome. Na segunda, a próxima responsabilidade que o colaborador vai assumir. Na terceira, o keep, as coisas que eles estão fazendo e que devem continuar fazendo. Na outra, o stop,
que é aquilo que ele deve parar de fazer, e no start, aquilo que ele não está fazendo, que ele deve começar a fazer. Como você vê, é um PDI super simples, super fácil de ser aplicado e que você consegue começar hoje ainda a fazer e que dá esse sentimento de desenvolvimento e um acompanhamento também para você e para quem está. Inclusive, esse PDI, você pode fazer um acompanhamento dele mensal, por exemplo, durante as suas reuniões 1 a 1 com o colaborador. Se você, às vezes não precisa ser mensal, pode ser bimestral, depende também dos itens que você colocou, né, no PDI, tá? Então, fica aí um PDI que é uma ferramenta poderosa para desenvolvimento e de uma forma super simples, aplicável e que encaixa na rotina, né, da hotelaria com toda a correria da operação. Dentro ainda desse hack de aprender a desenvolver o time, uma outra ferramenta poderosa, né, que toda liderança tem de desenvolvimento são os feedbacks. E, mais uma vez, eu vou dar uma aula só para falar de como dar um feedback eficiente, de uma ferramenta autoral minha, que é o PECPA, para vocês conseguirem dar feedbacks eficientes. Essa ferramenta já foi adotada por centenas de líderes e realmente garante um feedback empático e que gera resultado. Mas hoje aqui, eu não quero focar tanto na qualidade do feedback, porque são duas questões. Uma é a qualidade do feedback que vocês dão, e a outra é a quantidade de feedbacks que vocês dão. Então, assim, essa ferramenta que cuida da qualidade do feedback, eu vou dar para vocês em outra aula, tá? Quando o colaborador... Agora eu quero falar sobre a quantidade. Quando o colaborador ele só escuta críticas, ou seja, só feedbacks negativos, o que acontece? Ele acaba se fechando e se tornando reativo. Por muito que esse feedback, por isso que eu quero falar da quantidade aqui hoje, por muito que esse feedback seja extremamente bem dado, com muita empatia, com uma forma polida, né, estratégica de dar e eficiente de dar o feedback, se você só dá feedbacks negativos, existe uma grande chance de você ter uma equipe desengajada a longo prazo. Porque você imagina, você como ser humano, você só receber, você estar ali trabalhando, né, 8 horas por dia, e toda vez que o seu líder vem falar com você, eu falo, olha, você podia fazer isso aqui assim, né? Olha, o que você acha de você fazer isso aqui diferente? Olha, eu reparei que você fez isso aqui não foi muito legal. O que você acha de você fazer dessa outra forma? Olha, aquele padrão ali, faltou você fazer isso daqui, faltou falar aquilo. Quando a gente fala só esse tipo de coisa ao longo do dia a dia, né, dos feedbacks que a gente dá, a longo prazo, as pessoas vão ficando reativas, porque, afinal de contas, aquilo não resume o que é o trabalho dela, né? Todo mundo tem sempre muitas coisas a serem elogiadas diariamente. Então, mas aquilo não é... Tem muita gente que pensa isso, nossa, mas ela está fazendo o trabalho dela, né? Tipo, vou pegar a recepção. Eu sempre lembro da recepção, porque eu passei muito tempo na recepção. Se a pessoa está ali recebendo bem, fazendo um check-in brilhante, que encanta, né, recebendo e tal, mas isso já é o trabalho dela. Não, mas é sim razão para ser reconhecido, é sim razão para receber um elogio, né, e receber um feedback positivo, que faz tão bem para todos nós, mesmo que seja a nossa função, tá? Então, os feedbacks, eles não servem só para quando a gente faz um extra, eles servem também para quando a gente faz bem o que é suposto a gente fazer, né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que cuidado para vocês não serem muito minuciosos nos feedbacks e acabarem dando só feedbacks negativos, construtivos, enfim, né? E acabar gerando colaboradores reativos, no final das contas. Então, o que eu quero sugerir aqui para vocês é uma regra super simples,
para vocês terem na cabeça de vocês uma regra mental que eu chamo de regra 3-para-1 de feedback. O que eu quero dizer com isso? A ideia é que você ofereça 3 feedbacks positivos para que você possa dar um feedback corretivo ou construtivo. Tá? Claro que você não vai ficar contando, né, os feedbacks que você dá. É sobre você ter essa ideia mental, toda vez que você vai dar um feedback construtivo, você parar e se perguntar, eu dei feedbacks positivos para essa pessoa recentemente? Eu reconheci o trabalho dessa pessoa recentemente? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Por exemplo, quando os nossos pais criticam ou fazem alguma sugestão, em geral, a gente tem mais tendência a ouvir. Por muito que a gente não goste na hora, a gente tem tendência a ouvir. Por que a gente ouve? Porque quando a gente tem as nossas vitórias, eles são os primeiros a estar lá, a se emocionar, a vibrar, a reconhecer, a elogiar. E isso faz com que a gente esteja aberto a ouvir quando os feedbacks negativos vêm. Se você só dá feedback negativo, por muito bem que você dê, por muito sentido que faça o feedback que você está dando, as pessoas se tornam naturalmente reativas. É do ser humano, o nosso cérebro funciona assim. Tá? Então, atenção com isso. E, por outro lado, quando você reconhece as coisas boas, as atitudes, os comportamentos, as ações, as pessoas naturalmente, quando você precisa dar um feedback negativo, elas estão abertas ou mais abertas a ouvir você. E outra também é que quando você reconhece, você dá muitos feedbacks positivos, quando você vai dar um negativo, você não precisa ficar com muitos rodeios, sabe? Quando você se sente na obrigação de dar muito rodeio ou dar muita volta para falar aquilo que você precisa falar, provavelmente você não está elogiando o suficiente. Porque se você elogia com muita frequência, na hora que você precisa criticar, você simplesmente fala e tá tudo bem, né? Obviamente com empatia e com respeito, né? E sabendo dar um feedback estruturado, mas em geral você não sente dentro de você essa necessidade de ficar dando tanta volta. Porque você elogia com frequência, você reconhece quando é para reconhecer, então a coisa flui naturalmente. E quando você, ainda continuando sobre os elogios, quando você for dar os elogios, seja sempre específico. Então, evite elogios que são genéricos, como, por exemplo, olha, parabéns, viu? Você fez aquele check-in, foi brilhante. O que quer dizer isso? O que eu fiz exatamente naquele check-in que foi brilhante? Não ficou claro para a pessoa. Não, então, olha, você mandou super bem nisso daqui, foi ótimo. O que foi ótimo exatamente? O que eu fiz que eu posso replicar? Então, opte sempre por frases específicas, como, por exemplo, olha, ontem eu vi como você acolheu aquele casal que chegou exausto do voo, você ofereceu para eles sentarem na poltrona aqui da frente, foi buscar uma água enquanto você pediu o documento para eles, enquanto você fazia o check-in, eles ficaram descansando um pouquinho. Então, isso, sim, traz clareza, né? É específico no elogio. O que você está falando para essa pessoa? Replique esse tipo de atitudes, faça isso novamente, a pessoa tem clareza do que fazer. Então, a próxima vez que ela vê uma pessoa cansada, ela sabe que oferecer para se sentar, oferecer a água, oferecer um café, é gentil, é bem visto, é o que é esperado, né, para encantar. Então, faça elogios que as pessoas consigam realmente entender o que teve valor, aonde você viu o valor exatamente. Tem uma fórmulazinha que eu gosto, que é você usar o comportamento que a pessoa teve, então você explicar o comportamento e explicar o impacto, é comportamento mais impacto. Então, você fala o que a pessoa fez, né? Trouxe o copo d'água, ofereceu ali, e isso fez com que os hóspedes se sentissem mais bem-vindos, mais acolhidos, mas que impacto, né? Aquilo teve. Então é isso, comportamento mais impacto, né? Que impacto aquela atitude sua teve no final das contas, seja na experiência do hóspede, seja na equipe, nos outros colaboradores do hotel, etc. Tá? Essa fórmula, ela reforça
aquilo que deve ser repetido, e mostra que também, obviamente, que você está, de fato, prestando atenção naquela pessoa, né? E vendo ali com cuidado e com carinho aquilo que ela está fazendo, o que também, com certeza, gera muito engajamento, tá? Então, vamos lá. Falei aqui os 3 hacks, vou dar um recap aqui, né? Vou fazer um resumo daquilo que a gente falou aqui hoje. Então, eu dei 3 hacks para vocês aumentarem o engajamento da equipe de vocês dentro do hotel. O hack 1 foi flexibilize folgas, então traga leveza, deixa eles trocarem dentro, obviamente, do que é possível, mas solta isso, sabe? Deixa eles fluírem, né? E fazer de uma forma que é confortável e que traga leveza para toda essa questão das folgas na hotelaria. O hack 2 é conheça a sua equipe de verdade. E aí, dentro desse hack, eu sugeri vocês começarem a fazer reuniões 1 a 1 quinzenais, montarem a ficha de talentos, né, ali com os detalhes sobre cada um da equipe, as datas de aniversário, se tem filho, se é casado, o que é importante para aquela pessoa, o que ela gosta de comer, etc., para vocês terem ali oportunidades de encantar. Criarem dinâmicas rápidas e gostosas, né? Eu dei aquele exemplo de quem foi o herói do turno hoje. E, por último, eu falei de vocês estarem presentes genuinamente, né? Ali, conversarem no refeitório, no vestiário, etc. E o terceiro hack era aprenda a desenvolver o seu time. E aí eu dei para vocês um PDI super prático, simples de vocês aplicarem. Vocês conseguem aplicar ainda hoje. Planilha, 5 colunas e super fácil de fazer. Gera muito engajamento, acompanhamento da equipe. E dentro desse hack de desenvolver o time, eu dei também... eu dei para vocês também a sugestão de vocês darem mais feedbacks positivos, né? Equilibrarem no 3 para 1. 3 feedbacks positivos para 1 negativo e trazer especificidade desses feedbacks. Eu espero ter ajudado muito, que vocês consigam engajar a equipe de vocês hoje ainda. E na próxima aula, que vai acontecer terça-feira, 11 horas da manhã, a gente vai falar sobre o tema como usar os 3 pilares da motivação para engajar a sua equipe na hotelaria. Caso você ainda não esteja inscrito para participar dessas aulas ao vivo, eu vou deixar o link de cadastro aqui na descrição do vídeo do YouTube.